palavra, Senhor, pois necessitamos continuar ouvindo a Tua voz a nos orientar, nos admoestar, nos corrigir, nos orientar, Senhor. E por isso te pedimos, use o Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. É uma alegria poder estar aqui nesta noite e ministrar a palavra do Senhor nessa Santa Ceia para as nossas vidas. E a responsabilidade é grande, né? Porque quem estava na escala era o pastor Gomecino. E aí eu fiquei de stand-by hoje. E aqui estamos, irmãos. Porque nós entendemos que, apesar de nomes, existe o Espírito Santo de Deus que conduz, que direciona, que movimenta, que faz, que acontece para a glória sempre do nome dele. E o texto que eu quero deixar para a nossa meditação, ou meditar junto com a igreja, é o capítulo 3, versículo 8, que diz assim: e na verdade, Filipenses 3:8, isso. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. A última parte. Para que possa ganhar a Cristo. Pode se assentar. E o que me chama, ou o que me prende para a nossa reflexão nesta noite, é justamente a última parte desse verso de Paulo à igreja em Filipos, quando Paulo fala sobre ganhar a Cristo. E estamos no mês de dezembro, o último mês do ano, e geralmente o mês de dezembro é o mês de dar presentes, ou de ganhar presentes. E a questão que eu estava pensando é justamente o que nós queremos ganhar. Qual é o presente que nós queremos ganhar? Ou qual o presente que nós precisamos? E qual é o valor desse presente, Jesus, para as nossas vidas? Queridos, o maior e o melhor presente que a Igreja de Cristo pode ganhar é Jesus Cristo em suas vidas. Jesus é o nosso maior e o nosso melhor presente. Nós vamos observar que este valor, ou o valor que Cristo como presente representa para cada um de nós, é um valor que não dá para compararmos. É um valor que não tem moeda, é um valor que não tem tesouro humano, é um valor que não tem bens materiais que possa se comparar com o valor que Cristo representa para a vida da sua igreja. Nós sabemos, ouvimos, lemos que muitos grandes líderes na face da terra, eles viveram nesta terra, eles morreram nesta terra, foram sepultados nesta terra, e o que eles representam pós-vida para os seus seguidores? Nada, a não ser para eles. Mas verdadeira e genuinamente não representam nada. Mas nós temos um Cristo que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus depois de 40 dias nesta terra e que voltará para buscar a sua igreja, para nos dar um prêmio, para nos dar um galardão, para nos dar uma recompensa, para oferecer ou para dar para cada um de nós a salvação. E quando nós falamos de salvação, nós precisamos refletir sobre o tempo. E quando falamos de eternidade, nós precisamos entender que algo que é eterno não tem início e nem fim. A salvação de Deus em nossas vidas, ela não teve início na nossa mente. Ou melhor, ela teve início na nossa mente, mas não teve início na mente e no projeto de Deus.
e ela também não terá fim. E quando pensamos nisto que não tem fim, a gente pensa e reflete que a nossa vida nesta terra, ela é 0,0000, e você vai colocando mais zero, e aí você bota 1%, depois de você colocar uma folha e verso da folha de zero, porque é o que representa a eternidade em relação à nossa vida. Não tem fim, irmãos. E esse presente que ele nos dá, e esse presente que ele nos oferece, e estamos aí vivendo nesse capitalismo, né, terrível, onde nós precisamos realmente trabalhar, precisamos estudar, precisamos ir em busca do sustento do nosso lar, da nossa casa, de cumprirmos com aquilo que precisamos fazer como cidadão, porque apesar de sermos cidadãos celestiais ou cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos desta terra, então temos os direitos e temos os deveres, mas nós precisamos em determinado momento da nossa vida parar, refletir e pensar que corrida é essa que eu estou fazendo nesta terra e o que eu quero ganhar nesta terra. A Bíblia fala de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos capítulo 8, versículo 36. Nós precisamos compreender que se a chuva cai, é a vontade de Deus. Se o sol aparece, é a vontade de Deus. Nós precisamos entender que a porta que fecha é a vontade de Deus, que a porta que abre também é a vontade de Deus. Se estamos de pé, é a vontade de Deus. Se a enfermidade vem, é uma vontade ainda que permissiva de Deus, mas porque Ele é soberano, irmãos. E aí a gente fica numa inquietação de alma. E nós sabemos que um dos maiores problemas nos dias de hoje não é somente a questão espiritual. A questão espiritual, às vezes, ela vem a reboque junto com os dilemas da alma, com os sentimentos do ser humano, com aquilo que o ser humano tem pensado, com aquilo que o ser humano tem buscado, com aquilo que o ser humano ele compreende, ele entende que é o melhor para ele, para aquele momento. Nós precisamos entender, amados e queridas de Deus, que existe neste mundo, apesar de dizendo melhor, muitos tesouros nesta terra, existe um tesouro que, por mais que o homem tenha muitas condições financeiras, por mais que o homem tenha muitas condições mentais, por mais que o homem tenha muito conhecimento de academias, ele não consegue comprar esse tesouro que é Cristo Jesus. Qual é o tesouro que nós estamos desejando? Eu sei que nós já aprendemos aqui que Deus, Ele não está preocupado somente com a nossa vida no porvir. Ele está preocupado principalmente com a nossa vida no porvir, mas Ele também tem cuidado de cada um de nós. Ele também tem permitido-nos durante, por exemplo, esses anos de 2020, 21 e 22, no meio de tantas crises econômicas, políticas, sociais que nós estamos passando no nosso Brasil, eu sei que Deus ele tem cuidado de cada um de nós. Então, ainda que a gente venha a alcançar muitas coisas terrenas nesta vida, será que teríamos condições ou quereríamos trocar pela salvação, por essa dádiva que só o Senhor pode nos oferecer? E hoje é dia de pensarmos nisso. E hoje é dia de refletirmos nisto, porque Santa Ceia, da semana que vem, próximo domingo, celebraremos o Natal, apesar de sabermos que Jesus não nasceu no dia 25, já foi falado aqui, ensinado algumas vezes, mas nem por isso nós deixamos de celebrar o Natal, porque nós não sabemos quando foi, e podemos então celebrar no dia 25, como o mundo ocidente celebra, sem problema algum, né? Sem extremismo algum. Então, chegando no dia 25, estando no mês de dezembro e participando de uma Santa Ceia como esta, nós precisamos entender que, apesar de ser mês de dar e receber presente, o maior presente nós recebemos que foi o presente de Jesus, que custou preço de sangue, irmãos. Um jovem pode virar para um pai e falar assim, eu quero um iPhone, qual é? 12, 13?
14. Eu quero um iPhone 14. E o pai, de repente, tem condições e dá um iPhone 14. Um jovem pode virar para um pai e falar assim, eu quero um Mitsubishi. E o pai pode, de repente, pegar e dar o Mitsubishi lá para o filho. Um filho pode virar para o pai e falar assim, olha, eu quero uma viagem para Dubai, para não sei para onde. E o pai pode, de repente, oferecer essa bênção para a vida do filho ou da filha. Porém, o pai não tem condições de pagar a preço de sangue ou a preço financeiro monetário a salvação para a vida dele e nem para a vida dos seus. Porque isso só Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19 diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados, como eu gosto desse texto, da vossa vã maneira de viver, que recebestes de tradição por vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus nos resgata da nossa vã maneira de viver, da nossa vil maneira de viver, e não foi com coisas corruptíveis, não. Foi com o seu sangue, irmãos. E nós sabemos que o sangue de Jesus foi um sangue puro, era um cordeiro sem mancha, sem pecado, apesar de alguns lugares por aí, algumas academias teológicas por aí, afirmarem que Jesus pecou, que Jesus teve sentimentos e desejos humanos, carnais. Nós sabemos que Jesus Cristo, como a Bíblia nos ensina, em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado algum. Por isso, ele era o sacrifício ideal, o sacrifício que Deus derramou nesta terra para se oferecer por mim e por você, porque João capítulo 3, verso 16 nos ensina, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não foi Pilatos, algumas pessoas lá, Pilatos entregou Jesus, Judas entregou Jesus, Herodes entregou Jesus, os discípulos que se esconderam, entregaram, não. Deus simplesmente deu o seu Filho por amor de mim e a você. E essa expressão de tal maneira foi porque o evangelista João, ele não encontra uma forma de demonstrar o tão grande amor de Deus para cada um de nós, irmãos. Por isso que nós precisamos pensar, como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8, de sorte que haja em vós, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou de si mesmo, irmãos. Ele se fez homem. Nós sabemos que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus enquanto esteve aqui nessa terra. Nós sabemos que Jesus fez milagre na natureza, fez milagre na vida do ser humano, curando, também ressuscitando, mas Jesus também ele teve sede, Jesus também ele chorou, Jesus também angustiou-se, Jesus também passou ou teve sentimentos que nós humanos também temos na nossa vida. E certa vez, eu já falei isso aqui, eu li em um livro que uma das maiores questões de Jesus na terra, talvez tenha sido quando o próprio Deus ficou por 9 meses no ventre da sua mãe. Porque como homem, ele precisava cumprir totalmente aquilo que Deus determinou para ele. Ele não nasceu de um acaso. Ele não nasceu do nada. Ele não encontrou Maria, não encontrou lá, Jesus, num chão, e vou pegar aqui, vou levar, vou cuidar. Não.
Ele precisou passar por todos os processos que uma criança ela passa até ser criança, que um feto ele passa até ser criança. E isso nos ensina, isso me ensina, isso te ensina que esse esvaziar-se de Jesus, esse humilhar-se na cruz por Jesus, de Jesus foi simplesmente para pagar o preço da nossa redenção. Amado e querida de Deus, todas as vezes que o inimigo apontar o dedo para mim, apontar o dedo para você, em Riste, como o pastor aqui pregou domingo, né? Senaqueribe, apontando o dedo, falando que vai fazer, que vai acontecer, e que não sei lá mais o que você é isso, ou que você era aquilo outro, você abra a sua boca, olhe para o céu e fala, eu até era, eu até fiz, mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque o inimigo ele quer nos tirar de um lugar de onde ele já esteve e nunca mais ele volta para lá, irmãos. Ele um dia já esteve no céu e para lá ele nunca mais vai voltar. Então ele vai fazer o possível para entrar na nossa mente, evangelista Ronaldo, e corromper a nossa mente com pensamentos para nos mostrar que nós estamos sozinhos, para nos mostrar que nós estamos ao léu, para nos mostrar que os problemas que passamos é porque tem um Deus que até criou todas as coisas, mas não sustenta todas as coisas. O inimigo, ele coloca na nossa mente em determinados momentos que Jesus, ele não é suficientemente poderoso para cuidar de cada um de nós, e quando as adversidades vêm, quando os problemas chegam na nossa vida, e por isso que algumas pessoas no meio da prova, no meio da luta, no meio da adversidade, no meio dos questionamentos da vida, no meio dos getsêmanes da vida, algumas pessoas se afastam do evangelho porque não conseguem entender que o mesmo Jesus que permite que ela esteja na prova, está passando com ela na prova, pela prova e para a prova dele. É o mesmo Jesus, o mesmo Deus que permitiu que o povo de Israel caminhasse durante 40 anos aproximadamente no deserto, foi o mesmo Deus que cuidou daquele povo dia após dia, mandando maná, mandando aves que caíam do céu, tornando água salgada, obrigado, irmã Ilza, impotável, né? Enviando a coluna de nuvem, enviando a coluna de fogo. Era o mesmo Deus, irmãos, que estava cuidando do povo. E a Bíblia nos ensina, vamos parar para analisar e pensar, a criança que saiu de lá com 4 anos do Egito, ela chega em Canaã com 44 anos aproximadamente. E a roupa dela? Não tinha loja, irmãos. Não tinha shopping. Não tinha... Esse negócio aí que tem na Washington Luiz ali, qual é o nome? Tinha nada disso, irmão. Feirão. Como é que essa roupa, como é que essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, esse homem chegou a ser adulto? E que qual roupa ele foi usando? E se não fosse o cuidado de Deus, e se não é o cuidado de Deus? Irmãos, todo mundo quando viaja, você não vai sair daqui do Rio de Janeiro ou vai para qualquer outro lugar sem colocar a mão no bolso, sem consultar no seu celular se você tem condições financeiras para chegar a um determinado lugar. Você vai olhar as suas condições para você chegar até lá. Agora Deus ele vira para Moisés e fala, diga ao povo de Israel que marche. Como? Só marcha. Mas tem o mar, só marcha. Mas o que vai acontecer do outro lado? Só marcha. Porque quando Deus ele tem uma promessa, a promessa dele se cumpre na minha e na sua vida. Irmãos, nós fomos comprados com um preço de sangue, queridos. Nós fomos comprados de uma maneira que homem algum poderia comprar. Por isso que nós precisamos, no meio dessas aflições da vida, seguirmos o conselho de Hebreus capítulo 12, versículo 12, que diz, olhando para Jesus, ou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E continua dizendo, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Ei, vamos parar para pensar aqui, pela alegria ou pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, e hoje ele está assentado à destra de Deus. Pensa que a alegria de Jesus, ele passou pela cruz somente para estar assentado à destra de Deus? Se lá ele já estava? Ele já estava lá, irmãos. Ele já tinha o gozo e a alegria de estar no céu com o Senhor. Essa alegria que estava proposta, ou que foi proposta para o Senhor, é ver a igreja dele marchando, como escrito está lá no Evangelho de Mateus: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, irmãos. A alegria de Jesus é nos ver reunidos em uma noite como esta. O gozo de Jesus é nos ver reunidos como um dia como este. Um dia que de repente você teve muitas coisas que você fez, outras tantas que você e eu não conseguimos fazer devido ao tempo, ou à falta dele, ou à nossa desorganização mesmo, né? Que às vezes acontece também. A gente bota a culpa em todo mundo, mas às vezes a gente não faz uma autoanálise. E aí a gente vem para cá, alguns estão cansados, outros estão mais do que uns, né? Cansados, alguns estão preocupados, outros estão tristes, outros chegam aqui com problemas tantos, mas a alegria de Jesus é ver: ah lá o Manuel, ele está assim, ele está assado, mas ele está indo para minha casa para me adorar, para participar da última Santa Ceia do ano, independente da chuva que está caindo lá fora, a chuva física, a chuva emocional, os ataques espirituais. A igreja do Senhor, ela continua marchando, porque a igreja do Senhor, ela tem um general, e o general é Cristo. Aleluia. O nosso general é Cristo, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 9: sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. E sendo consumado, ou seja, lembra quando ele disse na cruz: está consumado? Quando isso tudo foi consumado, diz a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 5, verso 9, que isto veio ser a causa da eterna salvação. É impressionante como a palavra de Deus, ela coloca palavras para nos dar uma dimensão, né, real de alguns fatos. Podia simplesmente mencionar a causa de salvação, mas ela menciona a causa de eterna salvação. É para nos dar certeza, é para nos dar convicção, é para nos dar, irmãos, a certeza de que aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é eterno. Aí esse texto ele continua dizendo: para todos os que lhe obedecem. A nossa vitória, ela está até no caminhar. Mas a nossa vitória está no caminhar em obediência. Porque não adianta só caminhar. Está indo para onde? Eu estou indo para lá. Está obedecendo? Não, então não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente sai de um lugar, do ponto A para o ponto B, andando de carro, de bicicleta, de moto, de algum transporte que você, ou as suas pernas, que você mesmo está direcionando nesse trajeto, você pode até falar: eu estou indo para lá. Mas está obedecendo os sinais? Está obedecendo as placas indicativas? Está obedecendo, né, de repente, o parar, né, o apito de um guarda de trânsito? Ou simplesmente está caminhando? Eu estou caminhando, mas cuidado que tem um cruzamento ali na frente. Eu estou até caminhando, mas cuidado, tem uma placa de advertência ali na frente. E placa de advertência a gente recebe toda vez que a gente lê a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vem para a casa de Deus, nós estamos observando, ou ouvindo, ou lendo placa de advertências. Por quê? Porque Deus não quer somente que nós venhamos a caminhar. Deus quer que nós venhamos a caminhar em obediência a Ele, meus irmãos. A palavra de Deus ainda nos ensina que Cristo, olha só, o valor, né, desse presente que Ele nos dá. Então, agora, né, eu estou vendo alguns jovens aqui, alguns adolescentes, né, até algumas crianças que estão entendendo. Pede presente final do ano, não.
Hoje você está aprendendo que você ganhou um presente. Presente maior do que o tênis. Maior do que o videogame. Pede não. Maior do que o celular novo. Você já ganhou um presente. Não precisa pedir. Porque o presente que Deus nos deu, irmãos, a Bíblia fala que ele se fez maldito. Olha só. Ele se fez maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E é interessante que Deus, sendo o autor e consumador de todas as coisas, o soberano, ele poderia permitir que o filho dele morresse de outra forma. Ele poderia permitir que o filho dele morresse lá com as chibatadas dos soldados. Mas tudo foi se cumprindo para que hoje nós viéssemos a dar valor. O nosso Jesus, irmãos, ele foi colocado em um madeiro, uma morte vergonhosa para a sociedade daquela época, para mostrar para mim e para você, olha o que eu fiz por você. E hoje é noite de nós lembrarmos e valorizarmos esse presente que Deus nos deu a cada dia, irmãos. Valorize isso. Algo que acontece, corriqueiramente, quando a gente observa determinadas coisas por aí, é a não valorização. E algumas pessoas fazem inconscientemente, outras fazem porque o inimigo realmente, a Bíblia fala isso, ele tem cegado a humanidade, ele tem agravado os ouvidos da humanidade. Mas nós recebemos, por exemplo, um nome. E esse nome precisa ser honrado, que são o nosso nome, que os nossos pais nos deram, e o sobrenome, que eles também nos passaram. É para ser honrado. Aí o Senhor, ele me tira lá do lamaçal do pecado. Nos tira lá do lamaçal do pecado. Era o homenzinho torto da rua, que não tinha jeito. Aí ele nos coloca reto, ereto. A gente parecia, Homo sapiens, A gente parecia o Homo sapiens. Já viu aquela evolução humana, Segundo a ciência, logicamente, Segundo a ciência, aquela evolução humana, o Homo sapiens, a gente parecia até o Homo sapiens, espiritualmente falando. Aí Jesus nos coloca ereto, nos coloca de pé, para a glória dele. Aí a gente vai vivendo a nossa vida, ainda com alguns carrapichos, ele vai tirando. Já parou para pensar que quando, alguns que estiveram um dia no mundo, tinha apelidos, e geralmente os apelidos eram pejorativos demais, ou era sempre no diminutivo, ou era no aumentativo, pejorativamente falando também. Aí hoje a gente chega em um determinado lugar que a gente ia antigamente, como na rua dos nossos pais, ou como no trabalho onde éramos quando estávamos no mundo, ou quando encontramos com algum conhecido quando no mundo estávamos, e essa pessoa não menciona mais aquilo que a maneira que ela nos denominava, mas agora ela fala: ô irmão Manuel, ô irmão fulano, ô irmã ciclana. E isso, amado e querida de Deus, é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, porque não temos mais somente uma identidade terrena, nós temos agora também uma identidade celestial. E isso, para partir para nós terminarmos, precisamos pensar e nos constranger a quê? A oferecermos o melhor para Ele. Oferecer, nós vimos tudo aquilo que Ele fez para cada um de nós. Nós vimos que Ele obedeceu, Jesus obedeceu a Deus totalmente. Jesus, Ele passou por agruras, por provações, por situações adversas, muitas delas. E hoje nós recebemos esse presente. E aí pare para pensar, esse pai que deu o iPhone, qual iPhone que eu falei? 14 para esse pré-adolescente ou para esse jovem, ele simplesmente deixa o iPhone cair no chão. É isso mesmo. Oh, meu Deus. E a tela, e bate, Pá. Já era, vai ter que trocar a tela, que é quase o preço de um outro novo. Aí o pai, quando vê aquilo, fala: meu filho, minha filha,
Isso custou, eu estou falando de coisas materiais, humanas, terrenas, para nós entendermos as coisas espirituais. Isso custou tanto para o papai. Você não sabe o quanto o papai, mamãe, o quanto nós trabalhamos para te oferecer essa bênção. E agora você deixa isso abandonado, você larga, cai no chão, quebra. Você não deu valor ao presente que o papai e a mamãe te deu. Ei, meu amado e minha querida, venhamos a dar valor ao presente que o Senhor Deus deu para cada um de nós, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, como o apóstolo Paulo também nos ensina, em segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é mais uma criatura antiga, não é mais uma criatura que carrega as coisas do passado, não, é uma nova criatura, e ele continua dizendo, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, meus irmãos. Tudo feito novo. Então, nós fomos comprados, como já lemos aqui, da nossa van, da nossa vil maneira de viver. Agora nós somos uma nova criatura, nós agora reconhecemos que Deus, irmãos, ainda que você não tenha, nem eu, um iPhone 14, eu nem pretendo ter, ainda que nós não tenhamos e nem pretendemos ter, queridos e queridas de Deus, nós precisamos entender que a dádiva que o Senhor nos ofereceu é muito maior do que isto, ou de qualquer outra coisa material e terrena. Você e eu agora somos uma nova criatura. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25, que aqueles que são de Cristo, eles agora crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo ele chega a dizer que ele combatia não combatendo com o vento, mas Paulo esmurrava o seu próprio corpo. Paulo ele olhava para ele e via, ele não olhava para ninguém, olhava para ele. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele dava graças a Deus porque ele entendia o que era graça, esse favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas ele simplesmente se deu por mim e por você. A gente não merecia, irmãos. Não tínhamos condições de merecer essa dádiva, essa bênção, mas ele simplesmente se deu por mim e por você. Então nós precisamos, queridos, entender a cada dia e valorizar esse sacrifício, que não seja somente na noite de hoje, que não seja somente neste momento, mas amanhã, quando a gente acordar, a gente lembrar, Senhor, obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando a tentação vier, a gente lembrar, Senhor, obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Quando as provações vierem sobre mim e sobre você, a gente lembrar, Senhor, obrigado porque eu não estou desamparado, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, enviou o seu Espírito Santo para habitar em mim, e hoje eu sou uma nova criatura para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Não deixe que as afrontas ou as situações adversas da vida venham a fazer com que você e eu venhamos a retroceder. Ano que vem é um ano de avançar. E eu termino aqui falando sobre isso. E a nossa corrida cristã, eu costumo dizer que não é uma corrida de 100 metros, que precisa de explosão, mas é uma corrida, irmãos, é uma maratona, que você precisa de resistência. Chega final do ano, tem a maratona lá de São Paulo. Aí você vê na frente as pessoas que não ganharão. Pessoas fantasiadas, pessoas com cartazes, pessoas que querem aparecer para a televisão. Ela se bobear nem termina a competição. Mas vem uma turma lá atrás, que até o meio da competição continua do meio um pouquinho para frente. Que faltando alguns quilômetros, essa pessoa começa a imprimir um ritmo mais forte, um ritmo maior.
e quem tem mais resistência chega primeiro. No nosso caso aqui, não é chegar primeiro. O nosso caso aqui é chegarmos juntos para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.